tema importante para praticamente todas as áreas, a proteção do conteúdo intelectual, do nome da empresa, como é que isso funciona e os problemas que podem acontecer se o empresário não se cuidar com isso. Nós vamos conversar com um especialista, tem várias décadas de trabalho, é o Alcion Bubniak. Ele é formado em desenho industrial, que é importante nessa área dele, e também tem mestrado em propriedade intelectual. Então é a pessoa que pode responder a qualquer dúvida sobre novos inventos, sobre novas marcas, para que as pessoas se protejam e não tenham depois essa marca levada embora por outro espertalhão que percebe que aquilo não está registrado. Isso acontece muito, Alcion, no seu trabalho? Exatamente, Vili. Obrigado pelo convite, obrigado, João Azevedo, por essa oportunidade de estar falando de algo que eu trabalho há tanto tempo. A marca, a invenção, as ideias se tornaram um ativo valioso para todas as empresas, né? Geralmente o empresário se preocupa mais com o carro, com a propriedade, com o imóvel, né, com bens tangíveis. As ideias são bens intangíveis, né? E existe uma legislação que protege tudo isso. E mais ainda do que a legislação, a questão da cultura do empresário que inova, que tem a ideia, que consegue operacionalizar, dinamizar, transformar isso em lucro, gerar empregos. Daí a ideia de estar sistematizando isso, criando um plano, uma metodologia para poder proteger. Então, a ideia, na verdade, ela representa muito, e às vezes muito mais do que o próprio negócio como um todo. Então, como fazer, Vili, é o grande assunto aí que a gente está à disposição para a gente bater um papo bem legal sobre isso. Muitas vezes o empreendedor, ele começa um negócio e ele não pensa em fazer o registro da sua marca. Ele deixa o negócio fluir para depois registrar a marca. Quais os riscos que isso pode ocorrer e quais os riscos que esse empreendedor pode passar no futuro com a sua empresa, tendo que ter, quando está consolidado, ter que mudar o nome da empresa? Olha, esse é um fato que é corriqueiro, né? Geralmente o empresário, ou até, não vamos falar em empresário, mas a pessoa que está em casa e tem uma ideia, ele lança aí um projeto e ele tem a incursão na internet, nas redes sociais e começa a desenvolver um produto que em tese seria caseiro, né? E ele não se preocupa que isso possa ter um dono. Muitas vezes ele já está usando algo que pertence a alguém. Esse é um problema. Mas a maioria das vezes está em relação mesmo à questão motivacional dele. Porque se ele começa algo imbuído de vontade, imbuído de, vamos dizer assim, de desenvolver aquilo, isso pode representar aí uma travada em tudo, porque ele vai ter que recomeçar. E aí todo aquele trabalho que ele já teve, aqueles contatos e toda aquela energia começa a complicar, porque existe, né, isso em todos os países do mundo, uma legislação uniformizada para proteger esse tipo de ideia, no caso a marca, o nome, o logotipo e até mesmo a questão do design, se tiver um produto, ou da invenção, se tiver um mecanismo, uma construção diferenciada. Às vezes uma letra tem que mudar tudo. Às vezes sim. A questão vamos dizer assim, em termos de registrabilidade de uma marca, existem algumas exceções, né? Existem alguns termos que eles são tidos como termos de uso comuns. Então você geralmente vê em várias empresas a repetição daquele termo. Aqueles termos eles são isoladamente irregistráveis. Quando eles estão acompanhados de um outro termo, e aí no conjunto ele forma uma fantasia, um nome novo, aquilo sim, ele passa a ser uma propriedade, detalhe, na área em que ele atua. Ele tem que comprovar o uso daquela marca, assim como do desenho que ele está adotando. O que acontece sempre, a pessoa teve a ideia, ficou entusiasmada, e aí ela não tem noção disso que se está falando e começa a contar para os outros. O risco para ele é muito grande, alguém piratear, pegar essa ideia, registrar primeiro e a pessoa depois nem ter direito de levar adiante o projeto. É bem por aí, William. Na verdade, a Hollywood conta várias histórias sobre isso, né? Desde o temporizador do limpador de vidro, né? Até diversas outras invenções que se tornaram famosas no mundo inteiro, né? Então é comum muitas vezes a pessoa estar no ônibus, conversando com uma pessoa, contando algo, e atrás tem alguém escutando.
E isso pode ser, na verdade, vamos dizer assim, a pista para aquele novo negócio. Então, muitas vezes a pessoa, até na simplicidade do dia a dia, não dá muito valor. E esse é o ponto. Às vezes ele tem uma grande ideia e aí a questão é como operacionalizar, sistematizar isso para conseguir fazer com que isso vire realmente algo rentável, lucrativo e possa expandir, né? Qual que é o primeiro passo para o empreendedor, que a pessoa tem a sua marca hoje? Qual que é o primeiro passo que ela deve fazer para registrar o seu nome? Olha, o processo de registro é feito em cada país é feito por uma autarquia, que no Brasil é o INPI. Ele que cuida dos registros e assim, é um volume gigantesco de processos que são depositados diariamente por empresas do Brasil e do exterior, né? Nesse rol de empresas, estamos falando aí de cerca de 45 classes de atividades que, vamos dizer assim, agrupam todas as atividades imagináveis de todos os segmentos que você puder, vamos dizer assim, pensar. Por exemplo, desde implante dentário até equipamento de cirurgia, até confecção, panificação, máquinas, veículos, implementos rodoviários, toda a parte de sinalização. E aí tem as classes de serviço, porque acima de um código X lá você vai ter as áreas que é a prestação de serviço, que vai ter serviço médico, aí você vai ter a parte de educação, que é muito forte, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é levantar, fazer uma busca refinada, especializada para descobrir se não existe marca idêntica ou semelhante àquela que a pessoa está buscando com relação ao nome. Mas só dentro do país ou no mundo inteiro? Você pode pegar uma marca, por exemplo, da Alemanha e querer registrar aqui. Se ela está registrada lá, acontecer um registro aqui com o mesmo nome. Isso pode acontecer ou tem problemas? Pode até acontecer. Esse exemplo que você está citando, Azevedo, ele diz mais respeito aos tratados internacionais que os países têm em relação à Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que reúne 178 países hoje. Então, quando você tem uma marca registrada no teu país, a proteção ela é territorial, é dentro do teu país. Por exemplo, nós estamos aqui pertinho da tríplice fronteira aqui, Paraguai, Argentina e Brasil, né? É praticamente uma fronteira que tem ali a alfândega e tal, mas é quase uma fronteira seca, você atravessa. Então, o que acontece? A territorialidade dessa área, o registro vale ali. Se você tem um produto que se exporta para a Argentina, ou vende até em Cidade do Leste, ou Porto Iguaçu, é bom que você faça o registro, porque lá, aliás, deve-se fazer o registro, porque lá pode surgir um dono dessa marca. E o que pode haver de implicações? Existe uma condição dessa empresa, por exemplo, brasileira, que detém o registro no Brasil, reivindicar essa precedência lá e tentar tomar. Existem meios para isso, prazos para isso, logicamente que é custoso e incerto, né? Você tem que ser, de certa forma, um consultor geral, porque são muitas probabilidades diferentes de ideias, de complicações, que geralmente a pessoa está entusiasmada, mas ela não compreende e até corre risco enquanto não há um aconselhamento do que fazer. Nesse aspecto, Vili, eu posso dizer para você com bastante tranquilidade, já são mais de 35 anos nessa área, e eu comecei nessa área, na área justamente de desenvolvimento de marca. Então eu conheço bem toda a parte do branding, do marketing, mas acabei me fixando na área de propriedade intelectual por uma questão até de, vamos dizer assim, movimento natural das coisas, né? O que acontece? Nós não trabalhamos visando lucro. No meu escritório, nós não trabalhamos visando lucro. Existe o aspecto do lucro? Claro que existe. Mas o meu trabalho é muito mais em realizar sonho. Então, esse componente de a gente poder entender a esperança da pessoa em ter uma renda, em ter uma empresa, nos motiva a cada vez mais pensar globalmente de que forma a gente poderia auxiliar aquela pessoa num plano. Então, até extrapola um pouco a nossa atividade de fazer a proteção e resguardar. Porque a gente acaba até, às vezes, funcionando como um hub de contato, acaba aproximando as empresas fabricantes da pessoa, acaba que a gente dá os caminhos
e acaba dizendo, olha, o teu problema pode ser financeiro no passo seguinte. Então, se acautele, você está abrindo demais o leque. Né? Então, são vários aspectos. Mas, respondendo mais objetivamente, Vili, eu acredito que um bom planejamento, mesmo que simples, feito numa folha de papel, ele pode servir como um mapa, um norte para essas ações. No caso de invenções, novas tecnologias que estão aparecendo demais hoje, né? Como funciona o processo de patenteamento dessas marcas? Bom, nesse tipo vamos dizer assim, nessa modalidade de softwares, por exemplo, que seria a parte mais tecnológica, porque quando a gente fala em tecnologia, por exemplo, o meu trabalho de mestrado, para a conclusão do mestrado, ele envolveu um ranking de 20 anos, 2 décadas, onde esses dados foram compilados e estudados para mostrar que a solução da inovação modificou muitos países no mundo depois da crise. Inclusive esse estudo, que ele tem um Qualis A2 pela CAPES, né, que virou depois livro pela editora Lumen Juris, ele traz lá até um diagrama que de certa forma ele conta a história, como que aconteceu o pós-guerra no Japão, a quebra da bolsa nos Estados Unidos e o efeito que a inovação teve de pilotar essa ascensão desses países e se tornarem potências. Você vê os tigres asiáticos, aí a globalização, né? Então, mas sendo mais preciso na tua pergunta, João, no caso de uma tecnologia, quando nós estamos falando de tecnologia de informática, porque ela pode ser mecânica, pode ser robótica, pode ser na área da aviação, também é tecnologia, na área médica, né? No caso específico, na área de software, vamos falar de inteligência artificial, você tem a proteção do software, que são 50 anos, onde você registra o código-fonte. Você tem a marca desse software, que ele é um produto enquanto software. E você tem também a questão contratual de licenciamento no bastidor de tudo isso aí, que seria assim, poderão haver segredos que não são registráveis, mas são acordos entre as partes. Então isso é muito interessante. E a inteligência artificial não é nova, né? Ela começa em 1970, com um cidadão chamado Alan Turing, porque ele criou o primeiro computador para vencer a guerra contra o nazismo. Isso nos anos 40, né? 70. A Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial. Exatamente, então, isso mesmo. 1940. Me corrija, Vila. Exatamente, isso mesmo. Que a primeira foi ano de 1918. 1914. Isso, foi até 18. Perfeito. E foi até 18, né? Exatamente. Esse filme, inclusive, que ele se chama Arte da Imitação, ele mostra como que aconteceu todo esse desenvolvimento, porque eles precisavam mapear onde estavam os navios e os bombardeiros. E eles não tinham como, era um código, e ele desenvolveu, porque eles tinham matemáticos que faziam as contas e tal, e não conseguiam ter tempo hábil para descobrir os ataques. E também não podiam contar que era dessa forma que descobriram, porque se eles começassem a interceptar a Inglaterra, os aliados, todos esses bombardeiros, logo iam descobrir que eles tinham achado como funcionava esse código. Ali começa a inteligência artificial. Curioso também, já que estamos falando em cinema, o Spielberg, com aquele filme Inteligência Artificial, né, da década de 90, se eu não me engano, ele já mostrava ali uma criança, um boneco que falava, e que ele já existia essa realidade mais próxima do que nós estamos vendo hoje, né? Patente, desenho industrial, marca 3 elementos que você falou aqui, são trabalhos, então, em áreas diversas. Não é algo concentrado num rumo só. Tem vários problemas diferentes que podem aparecer no escritório e você tem que achar o caminho para a pessoa. Exatamente. O nosso caso, Vili, ele é muito particular, porque nós olhamos assim uma visão mais holística à proteção, né? Se você tem lá uma situação de desenho industrial, que ela é o que faz vender o produto, às vezes o desenho industrial, o design externo, ele é mais importante até do que o mecanismo. E às vezes o mecanismo até está vencido. Veja que informação interessante, né? Existe vamos dizer assim, um mito de que a patente ela pode ser redepositada. Já aconteceu isso no escritório. De uma empresa que foi acionada por uma outra empresa, que a empresa que acionou havia redepositado a patente.
ela é inválida, porque uma vez que a patente ela expira a validade, ou ela não é continuada, ela é uma tecnologia vencida. Ela não pode ser mais uma nova tecnologia. Então nós temos o airbag agora mais em conta, nós temos o ABS dos carros mais em conta, justamente porque venceu a proteção desses equipamentos. Vamos então para o intervalo. Alcion Bubniak conversa com a gente, desenhista industrial, com um mestrado também em propriedade intelectual e uma carreira de várias décadas nessa área, orientando inventores, empresas, pessoas que inventam marcas, sobre como encaminhar e garantir a segurança daquilo que elas estão construindo. Já voltamos. Hoje falamos sobre o mercado da criação, como proteger o seu invento. E para isso nós convidamos o Alcion Bubniak, que trabalha há muitas décadas nessa área, formado em desenho industrial, mestrado em propriedade intelectual e uma vida atendendo a empresas resolvendo problemas. E é sobre isso que ele fala aqui agora com a gente. Alcion, a inteligência artificial vai dar um tumulto muito grande no que se sabia até agora e como as pessoas raciocinavam sobre esse tema? Isso é muito sério, Vili, e vai acontecer muito rápido, né? Conversando com médicos esses dias, que estiveram aí em congressos de cardiologia, eles disseram que vários estudos e pesquisas que eram tidas como referência já tem uma nova mudança, porque toda essa informação foi digitalizada e cruzada, né? Então nós estamos diante agora de uma enciclopédia infinita. Esse conhecimento, ele agora começa a dobrar de tamanho muito rápido, né? Os filtros que deverão existir para certificar se essas informações realmente são validadas, não existem ali os fakes, né? Elas serão mais apuradas, existirão os filtros para isso, mas isso vai ser realmente uma quebra de paradigma muito grande, porque o conhecimento, se nós voltarmos um pouco, e aí vocês podem me ajudar, o ser humano estava lá na pré-história, então ele anotava nas cavernas, mas por causa do clima, da atmosfera, ele tinha que se mudar, então ele era nômade, e ele deixava o conhecimento para trás. Aí ele acabou no Egito, quando ele descobrem o papiro, conseguem registrar, e isso segue até a Idade Média, onde você já tem ali os monges nos mosteiros. Ali aparece Gutenberg, desenvolve a tipografia, começa a imprimir as Bíblias e o conhecimento se espalha. O que vem depois disso? A invenção do circuito impresso, porque um pouquinho antes vem a Revolução Industrial, né? Que é justamente a parte de máquinas, equipamentos, porque o homem está deixando a agricultura, a extração só. Ele começa a pensar mais. E aí começa a acontecer um fenômeno, né? Essa informação que antigamente era um monopólio, ela começa a virar disponível pela internet. Então, realmente, o que vem por aí é algo assim que vai, de certa forma, preocupar, porque vai acabar com muitas profissões, na área de serviço principalmente, né? E a questão dos recursos naturais mesmo, né? Porque é aumento da população e gerar emprego para as pessoas, oportunidades e a oportunidade da educação. Que eu acho que o caminho principal para a inovação, para o desenvolvimento é a educação, sempre foi. É possível perder uma marca mesmo depois de registrada? Sim, inclusive isso acontece muito, né? Porque a contrapartida de você ter a exclusividade de algo é justamente você comprovar o uso. Quando você não comprova o uso e você não tem documentos para comprovar esse uso, aquele direito que ele é um direito virtual, mas ele existe, ele pode ser extinto, né? Então existem cuidados para isso. Nós, por exemplo, no nosso escritório, nós fazemos um monitoramento diário e semanal de todos os processos que existem de forma permanente, mesmo os que estão concedidos. E não só por causa da renovação que acontece a cada 10 anos, no caso de marcas, né? Mas patentes, por exemplo, existe um acompanhamento, inclusive, da concorrência.
O tempo e o dinheiro se aplicam aqui, nesse raciocínio. Leva muito tempo para fazer um registro ou custa muito caro para fazer um registro? Eu diria, Vili, que o tempo que demora um registro hoje no Brasil, comparado com outros países, se deve mais à questão do volume que nós temos aqui. É muito por uma estrutura assim que não estava preparada para tudo isso. Foi uma abertura, nós acompanhamos a globalização, ela começou a abrir mercado. Então existe muita crítica sobre os órgãos de registro, isso no mundo todo, porque sempre haverá mais demanda. Para você ter uma ideia, Vili, em nível mundial, não sei se está certo falar a palavra em nível, mas em um ano são 3,5 milhões de patentes no mundo de inovação. É muita coisa. Se você pensar que você está falando de algo novo, nesse ano, que não existiu ano passado, é um número assim gigantesco. Isso são dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Mas, voltando na questão do custo, existe um custo, justamente, que é um imposto, é uma taxa, que os órgãos governamentais cobram, e existe o trabalho de assessoria e acompanhamento e consultoria, que é justamente essa expertise pela qual a gente dedica nosso tempo, a nossa vida, aí a nossa saúde, a nossa vitalidade, né, Vili? Então é a contrapartida. Eu diria para você que ele é um valor insignificante perto do que representa isso, né? Para quem está nos assistindo hoje, Alcione, o que você pode falar e explicar sobre o direito autoral e o direito de imagem, que hoje está espalhado, né? As redes sociais estão aí, todo mundo usa tudo, todo mundo coloca-se tudo. O que você pode explicar sobre esses dois temas, que ele é muito importante e muitas pessoas desconhecem? Eu agradeço pela tua pergunta, Azevedo, porque o uso de uma marca, o uso de uma imagem, de uma trilha sonora, de algo que alguém já fez, você está pegando isso pronto, uma fotografia, né? Isso já é, em tese, uma violação quando não existe um consentimento disso. Então, inclusive, existe um equívoco, né? Quando você lê a tal da designação royalty free, né? O royalty free não significa que está livre para uso, significa que está livre por tempo indeterminado quando você adquire aquela licença. É diferente, porque geralmente os direitos autorais, eles acompanham, em termos contratuais, um tempo de exploração. Uma trilha sonora, por exemplo, um jingle de comercial de TV, né? Quem faz o jingle, geralmente licencia por 5 anos, por 2 anos, 3 anos, cobra uma taxa para renovar, por exemplo. Então, há que se tomar muito cuidado. E quem está nas redes sociais hoje, tem site, usa um domínio lá no site, ele tem que saber que aquele domínio que ele tem pode ser a marca de alguém. E ele pode perder, inclusive, aquele domínio numa adjudicação judicial. Ele pode ser tomado, esse domínio, não é porque ele tinha. Ele não pode usar na categoria o nome lá no domínio onde existe um registro de uma marca. Poderia usar em outra categoria, mas não naquela, porque caracteriza o desvio de clientela. Então, qualquer iniciativa que comece sem uma informação prévia é de um alto risco para o criador, para a pessoa que investiu. Exatamente. E isso, o que antigamente acontecia com mais, vamos dizer assim, mais demora, hoje potencializou, porque devido à internet e redes sociais, está acontecendo muito. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa ter um canal, por exemplo, de turismo. E ele começa a viajar e filmar, e daqui a pouco ele tem uma marca, porque ele está usando aquela marca numa camiseta, e ele está organizando viagens. Ou seja, ele está fazendo uma exploração comercial. E esses ativos intangíveis, que é, vamos dizer assim, a marca, até às vezes o nome é da própria pessoa, que entra a questão dos homônimos, né? 2 ou 3 pessoas com o mesmo nome. Ele se transforma numa marca, inclusive registrável, né? Então, o segredo vamos dizer assim, se prevenir, zelar por esse bem, não tratar ele como se fosse uma coisa qualquer. Qualquer coisa depois eu mudo, eu acho uma solução. Não existe solução fácil depois que o sonho é destruído, entendeu, Vili? Eu acho que o caminho mesmo é a pessoa ter um plano para isso, é ela entender aonde ele quer chegar com aquilo, né?
E muitas pessoas precisam entender que alguém produziu aquilo, alguém fez aquilo. Então, o ideal é você procurar essa pessoa, eu quero usar essa imagem, procurar quem fez e destacar aonde você está publicando o nome dessa pessoa, né? Acreditar o nome dessa pessoa para você não ter problemas futuros. Exatamente. Nesse aspecto que você está comentando, Azevedo, a questão é mais voltada à questão do direito moral. O direito moral, ele é inalienável. Ele é uma questão de obrigação. Ele não pode, inclusive, nem ser cedido. Essa é a razão de que no final dos filmes aparece o nome de todo mundo que esteve ali, inclusive trilha sonora, fotografia e tal, né? Mas a questão do direito patrimonial, que são esses dois componentes que formam o direito de autor, né? Quando você está usando algo, não tem a licença, em tese você já está fazendo uma apropriação de algo que não lhe pertence. Então você pode receber uma notificação, você pode receber um processo e você vai ter que gastar para se defender, porque a pessoa que estiver fazendo isso contra você mesmo, você sendo um internauta e ele te localizar, ele vai estar na lei para estar providenciando isso contra você, né? Alcione, temos 1 minuto e meio para o seu encerramento, as suas recomendações finais. Primeiro, agradecer pela essa oportunidade magnífica, Vili. Já é a 3ª vez que a Band me oportuniza isso, e nesse momento eu volto agora, depois de um título de mestrado, que para mim foi uma vitória, né, numa carreira de tantos anos, né, e alguns clientes assim bem que confiaram, entregaram seus nomes, suas propriedades para que a gente fizesse esse controle e nos ouviram, o que é mais importante, porque quando a gente consegue transferir esse conhecimento, a gente sabe que cumpriu com a nossa missão. A gente conseguiu fazer valer. Mas o segredo a dica final que eu daria seria assegurar esse segredo, tratar ele como uma inovação, tratar com o devido valor ele. Porque muitas vezes, atrás de uma ideia simples dessa, pode estar ali um sinal muito grande de prosperidade de coisas que vão vir. Seja na geração de emprego para terceiros, de benefício para a sociedade, de uma solução de cura, né, na área da medicação, né? Ou seja, nós precisamos de notícias boas, né, Vili? É verdade. Muito obrigado, Alcione, pela presença com a gente, Alcione Bubniak, que é especialista nessa área e trouxe uma visão para quem se interessa, para tanta gente aí ligada agora nessa tendência do empreendedorismo. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na TV Band.